Queridos, quero deixar uma palavra para a sua semana, você aceita? Aleluia! Então vamos lá. Nessa semana eu quero falar sobre o desafio da liberdade. Então, diga comigo, o desafio da liberdade. Olha para quem está do seu lado e diz para essa pessoa, a liberdade é um desafio. É ou não é? A liberdade é um desafio. Então hoje eu quero tratar com você sobre esse tema, baseado também em Gálatas capítulo 5, verso 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, na realidade ele está enfrentando uma crise espiritual, e agora eu peço que você preste bastante atenção na palavra, porque a palavra, irmãos, ela não é algo simples, ela é algo complexo de a gente entender, amém? Então toda desatenção, a gente já perde o fio da meada. Com o fio da meada tem gente que não entende, tu imagina se não tiver o fio da meada. Então cuide. Então assim, Paulo está na Galácia, ele está pregando, e ele está pregando a graça de Cristo, ele está pregando a salvação pela graça. Paulo foi um dos homens, dos apóstolos que mais pregou sobre o tema graça. Aliás, Paulo inaugura o tema graça no Novo Testamento. A salvação pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. E quando ele chega na Galácia, ele encontra um povo idólatra, um povo que se adorava imagens, um povo que tinha um culto ritualístico a vários deuses, pessoas que não tinham uma direção espiritual. Paulo então prega, as pessoas aceitam a Jesus, as pessoas aceitam a graça e está uma bênção, mas Paulo tem que sair. Ele então viaja, e quando ele viaja, ele fica sabendo que depois dele, judeus chegaram à Galácia, e agora eles estão dizendo, não, que história é essa de graça? Não, você, para seguir Jesus, você tem que se circuncidar, você tem que servir a lei de Moisés. Então, Paulo envia esta carta aos irmãos, à igreja da Galácia, e ele diz, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, permaneça firme nessa liberdade. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Não voltem de novo ao jugo da escravidão. Quando você vai ver o que é um jugo, você vai ver que o boi, para arar a terra, ele era colocado jugo, a canga, né? E iam dois bois juntinhos ali, arando a terra. Então, esse jugo da escravidão, Paulo está dizendo assim, vocês não se submetam de novo a jugo de escravidão, porque a religiosidade, eles estavam enfrentando um problema, ou seja, eu saio da idolatria e passo pela graça e vou para a religiosidade. Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm que permanecer firmes nessa liberdade que Jesus conquistou para vocês. Ou seja, em outras palavras, a liberdade precisa ser preservada, administrada. Amém? Jesus nos libertou, sim ou não? Mas que liberdade é essa? Essa é a questão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade? E se eu sei que liberdade eu estou administrando essa liberdade? Esse é o grande desafio do cristão. Antes de Cristo, nossa vida era dominada pelo pecado.
E agora, em Gálatas, os judaizantes querem prender esses irmãos pelo jugo religioso que controla cada passo. Mas na cruz, Jesus quebrou essas correntes e Ele nos colocou, Ele nos entregou a liberdade. Você está entendendo? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele pega a liberdade e coloca na nossa mão. Você administra agora a sua liberdade. E agora vem uma responsabilidade: viver como pessoas livres. Essa é a nossa responsabilidade. Como viver a liberdade? Como gerenciar essa liberdade? Dostoiévski, um filósofo russo, ele diz que nada é mais difícil para o homem do que suportar a liberdade, administrar a liberdade, gerenciar a sua liberdade. Mas, afinal, o que é liberdade? Para quem frequenta o mundo, liberdade é poder fazer o que quer, o que quiser. Aí eu quero beber, eu bebo. Eu quero fornicar, eu fornico. Ninguém tem nada a ver com isso. Por quê? Porque eu sou livre. Então a liberdade para o mundo é fazer o que quer. A liberdade para o mundo é se libertar. Muitas vezes, se libertar para muitas pessoas é se render aos desejos mais secretos. Por que no carnaval as pessoas ficam sem limites? Porque elas se libertam. Os seus desejos secretos. Mulheres casadas começam a ter relações no meio da rua com qualquer um. Mulheres que durante todo o ano são casadas, mães de família, mas no carnaval ela se liberta. Homens que são normais, pais de família, trabalham, mas no carnaval ele resolve ter relações com outro homem, porque ele se libertou. Então para o mundo liberdade é fazer o que quer. Para o filho pródigo a liberdade foi sair de casa. O filho pródigo queria sair de casa, a casa era limitada para ele e ele foi. A liberdade para ele era pegar tudo que tinha do pai, que era dele, porque ele não tinha nada. Ele teve que pegar a herança do pai para poder ir numa terra distante. O texto bíblico diz de Lucas 15 que ele gastou tudo com amigos e meretrizes. Para Adão e Eva, a liberdade foi buscar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos nos libertar desse Deus que nos controla e eu vou ser como Ele, porque se eu comer dessa árvore, eu vou ser como Ele. Então o que é liberdade? Liberdade no sentido grego é estado de quem não é escravo. Então no grego ela é muito simples: se você não é escravo, você é livre. Então a palavra no grego carrega essa ideia de libertação da escravidão. E Paulo escreveu neste texto que nós lemos, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o texto diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A palavra de novo, veja que a palavra de novo está dizendo para eles: não troquem uma escravidão por outra. Não troquem uma escravidão de idolatria por uma de religiosidade. Não troquem, e eu digo para você da palavra church, uma escravidão por outra escravidão. Passou pela igreja, recebeu a graça de Jesus, mas continuou no pecado, e agora está em outra escravidão, uma escravidão gospel.
Sabe quem faz isso? As pessoas que gostam do pecado. Tem gente que gosta do pecado, e tem gente que são santa demais. E o engraçado é que esses dois grupos de pessoas, eles se acusam mutuamente. O santo demais acusa aquele que peca demais, e o que peca demais acusa o santo porque diz que o santo também peca. E o pecado prende um pelo prazer e o outro pela culpa. Vocês já conheceram alguém que peca e coloca a culpa nos outros? Eu peco porque o pastor também pecou. Eu pequei porque o fulano também pecou. Mas na hora de colocar na balança, o seu pecado não será o do outro, será o seu. Você dará conta dos seus pecados. Aí vai de você administrar a sua liberdade. Mas a verdade é que a liberdade humana nunca é absoluta, ela é sempre submetida a um Senhor. E todos nós queremos ser livres de alguma coisa. E geralmente a gente se torna dependente daquilo que nos liberta. Quer ver uma coisa? O dependente químico. O dependente químico, ele não quer usar droga para ser dependente. Ele quer usar a droga para se libertar de uma ansiedade que ele está tendo. E naquela busca de tirar a sua ansiedade com a mão, ele faz uso de um entorpecente. Só que, depois que ele experimenta, ele fica escravo daquilo que o libertou. E nós geralmente somos escravos daquilo que experimentamos e gostamos. O pródigo saiu de casa para ser livre, voltou escravo das circunstâncias. Por quê? Porque o mundo define liberdade como viva o que você quiser. Mas a Bíblia define liberdade como ser livre para viver como Deus nos criou para viver. Por isso que Romanos capítulo 6, verso 22 diz: agora, libertos do pecado, fostes feitos servo de Deus. Aqui. Coloca lá para nós, para os irmãos ver. Engraçado, porque ele diz agora. Quem veio para o culto hoje? Só para eu saber. Bem, agora, libertos, foste feitos servos. Ué, a gente está falando de liberdade. Como que eu estou falando de liberdade e escravidão ao mesmo tempo? Por quê? Porque eu fui liberto do pecado, mas agora eu estou abaixo do senhorio de Cristo. E Jesus, ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Agostinho escreveu que a verdadeira liberdade não é fazer o que nós queremos, mas poder fazer o que nós devemos. E eu vou agora fazer uma breve ilustração para você entender. Imagine que você vai fazer uma viagem. E nessa viagem você tem duas opções: o trem ou o automóvel. Quando você entra num trem, algo interessante acontece. Por quê? Porque você entrega a sua liberdade de dirigir nas mãos de outra pessoa. Você não está no controle. Você não tem o controle da locomotiva. Você não escolhe a velocidade. Você não decide quando frear, quando acelerar. Mas ao mesmo tempo você viaja com tranquilidade. Por quê? Porque o maquinista foi treinado. Ele conhece os trilhos. O maquinista, ele é treinado. O maquinista sabe quando acelerar.
sabe quando parar. E enquanto você está no trem, você não se preocupa com multa de trânsito, você não se preocupa com pedágio, você não se preocupa com bater em outro veículo, você está viajando e pode ficar como agora você fica, no celular tranquilo, conversando. Por quê? Porque você está viajando, o maquinista está cuidando de tudo, o caminho já está definido, e você pode simplesmente confiar em quem conduz o trem. Agora imagina da mesma forma essa viagem, você vai fazer de carro, com o seu carro. E agora, você tem o controle, você tem mais liberdade, sim ou não? Você ouve a música ali que quer, coloca, vai com a pessoa que quer do seu lado, você escolhe o caminho, você escolhe a velocidade, você escolhe quando para, quando continua. Mas junto com essa liberdade também vem responsabilidades, porque agora você no comando tem que cuidar das leis de trânsito, você tem que prestar atenção na estrada, você tem que cuidar para não bater, você tem que pagar pedágio, assume os riscos dessa viagem. E o que eu estou trazendo para você aqui é algo parecido com isso. A vida cristã é algo parecido com isso. Antes de conhecer Cristo, muitos viviam como se estivessem dirigindo sem direção clara, guiados pelos próprios desejos, impulsos, emoções. Mas quando nós encontramos ao Cristo, algo profundo acontece. Ele nos liberta, Ele quebra as correntes do pecado. Mas aí vem a pergunta inevitável: o que eu faço com essa liberdade? Como que eu gerencio essa liberdade que Cristo me libertou para viver? Cristo não nos libertou para viver sem direção. Ele nos libertou para viver debaixo do seu governo. Então, moral da história, gente, é que a verdadeira liberdade é confiar na direção de quem sabe o caminho. Eu confio a minha vida na direção de quem sabe o caminho. Porque a melhor liberdade, a liberdade mais segura é viver dentro da vontade daquele que sabe para onde nós estamos indo. Um dia Deus chama Abraão e Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, do lugar onde você mora, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas onde é essa terra? Qual é essa terra? Não importa, importa quem está junto com você no caminho. A direção Ele sabe, a direção Ele conhece. Eu não sei qual vai ser a direção, sinceramente, eu também não sei qual vai ser a direção do meu futuro, da minha vida. Eu posso fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Então é muito mais fácil eu entregar minha liberdade aos desígnios de Deus. Então, para abençoar a sua semana, eu quero te dar 3 estratégias para você viver uma liberdade realmente saudável. A primeira é: viva a sua liberdade de forma responsável. Tiago 1,25 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, quando nós pensamos em liberdade, muitas vezes a gente pensa em ausência de limites. O que é liberdade? É quando eu não tenho limites. Não, isso é irresponsabilidade. Você quer ver uma coisa? Hoje nós estamos em plena guerra de Israel e Estados Unidos contra Irã. Por quê? Porque lá existia um governo de ayatolás terrível, um governo tirânico, um governo que não dá liberdade ao povo. Porém,
em 1979, todo o povo do Irã foi para a rua pedindo esse governo. Por quê? Porque eles queriam mais liberdade. Você consegue entender que às vezes a liberdade nos escraviza? A liberdade, se não bem administrada, ela tem o poder de nos escravizar, de nos tornar servos. Tudo, irmãos, tudo que nós nos tornamos servos, tira a nossa capacidade espiritual. Por exemplo, dinheiro. Muita gente me fala, pastor, por que o senhor tem louvor financeiro? A igreja não deveria ter louvor financeiro. Algumas pessoas já me disseram, show de bola, eu também acho. Seria muito legal não ter, até pela fluidez do culto, já ia fluir numa coisa só. Mas deixa na liberdade do povo dizer assim, poxa, hoje eu vou contribuir, poxa, está no dia de eu dizimar. Sinceramente, você acha que isso vai dar certo? Porque a liberdade tem que ser administrada. Porque a liberdade por si só a pessoa não usa. Ela tem a liberdade, mas você precisa lembrá-la de obrigações que ela tem, deveres. Então veja, o texto está dizendo que a lei perfeita que traz a liberdade. Isso parece paradoxal, isso parece contraditório, porque uma lei pode produzir a liberdade. Só que o que Tiago está ensinando aqui é que a palavra de Deus não é um sistema que aprisiona, ela é um caminho que orienta a vida para um propósito verdadeiro. Quando eu estou dentro do propósito de Deus, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Nunca você vai ver uma pessoa que segue a Bíblia e ela é desonesta, violenta, mentirosa. Nunca. Mas tem crente assim, não segue a Bíblia. Aí é problema dele. A liberdade de não viver é dele. Mas Cristo lhe deu essa liberdade. Você tem a liberdade de ouvir e não praticar. Agora, quem ouve e pratica, não esquecendo o que ouviu, será feliz em tudo aquilo que fizer. Por quê? Porque quando eu venho para a igreja e eu ouço uma pregação com intencionalidade, eu pego aquilo para mim, levo para a minha vida, eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno um esposo melhor, eu me torno uma esposa melhor, eu começo a olhar aonde a minha liberdade precisa ser restaurada. Eu preciso entender que os propósitos de Deus, eles caminham em liberdade. Deus não vai te obrigar a nada, mas Ele vai esperar tudo. Então, segunda, tem mais coisa aqui, mas eu não vou me estender. Examine a sua liberdade. Diga comigo, examine a sua liberdade. 1 de Coríntios capítulo 11, verso 28 a 30 diz assim: mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o texto que a gente lê todos os dias quando nós vamos ceiar. Quem aqui já foi ceiar e ouviu esse texto? E o texto diz que nós devemos comer e beber, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por causa de quê? Porque as pessoas têm liberdade de tomar Santa Ceia.
não sou eu que decido se você vai tomar Santa Ceia. Eu, como pastor, eu não decido. Essa é uma escolha sua, porque quem examina a sua vida é você. Agora, se você toma e bebe e não vai discernir o corpo de Cristo, ou seja, eu tomo e bebo, mas eu sei que amanhã eu vou pecar de novo, porque eu gosto do pecado. Eu sei que amanhã eu vou voltar à minha vida de novo, porque eu gosto da minha vida de salafrário, de passar a perna nos outros, do INSS, do Banco Master. Ai, quem tem o nome no Banco Master aí, está ganhando milhões, eu não sei. Eu vou fazer para teatro, porque agora tem muito famoso sendo crente, é bonito, área VIP, famosinho, tomando Santa Ceia, posta no Instagram, coisa mais linda do mundo. Mas Paulo está nos advertindo: examine-se se você não vai tomar isso como uma brincadeira. Porque se você fizer como uma brincadeira, se você fizer indignamente, ou seja, eu não sou digno de fazer, mas eu faço. Mas eu não sou digno, eu não sou autorizado, mas eu faço, porque eu quero mostrar para os outros. Aí Paulo está dizendo, é por isso que no meio da igreja hoje, tem muitos doentes, muitos fracos, muitos enfermos, muitos que dormem. Por que na igreja hoje tem muita gente que está fraca, doente e dormindo? Porque na hora de se examinar e participar do corpo e do sangue, ela toma indignamente. Quando esse sangue, corpo e sangue, ele entra dentro de você, ele não entra como bênção, ele entra como condenação. É isso que o texto está dizendo, sim ou não? Ou vocês acham que eu estou falando coisa pesada? Quando eu pastoreava em Blumenau, teve uma menina, né, Aline, que procurou a gente, e ela disse que ela não gostava de apóstolo Paulo, porque ele era muito... Eu não gosto de nada que vem do apóstolo Paulo, porque ele é muito... Eu disse para ela, então, não sei, vai para macumba? O que eu vou fazer? Onde é que não usa Paulo? Na macumba? Em alguma seita? Não sei. Vai para algum lugar que não usa Paulo. Agora, enquanto a gente usar Paulo, a gente tem que entender: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Veja que ele diz o seguinte: depois de examinar, e assim coma. Ou seja, você tem o dever de se examinar e já tomar. Só que essa liberdade é tua. Aí ele diz: porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação. Então esta água, ela está pura, ela está limpa, certo? Ela está limpa, mas não quer dizer que ela está pura. Pureza não tem nada a ver com limpeza. Porque se eu jogar uma gota de que boa aqui dentro, vocês não vão notar. Ela vai continuar limpa, mas ela não vai ser pura. Quando você come e bebe indignamente, você está tornando impuro, contaminado o sangue de Jesus. E o que acontece, pastor? Acontece que está aí muitas pessoas que estão fracas e enfermas, porque não permanecem na liberdade. Elas usam a liberdade para pecar. E quando eu uso a liberdade para pecar, eu vou pecar, e depois de eu pecar, eu vou dizer: poxa vida, então não adianta de nada tomar Santa Ceia. Por quê? Porque eu mesmo dentro de mim estou duvidando do Evangelho. Porque eu pequei e não aconteceu nada. Então, peraí. Então esse negócio de Jesus, de fé, de Santa Ceia, peraí, isso daí não é muito certo. Aí o que acontece? Muitos se enfraquecem, ficam enfermos, e muitos que dormem. Então examine a sua liberdade, porque liberdade
mal administrada, pode produzir consequências espirituais e até físicas. C.S. Lewis nos explicou a seguinte forma: ser livre não significa fazer o que queremos, mas ser libertos da escravidão de nossos desejos. Quem aqui já fez jejum? Quando você faz jejum, a vontade de comer carne continua? A vontade de comer lasanha continua? A vontade de comer pizza continua? Mas você não faz, porque você segura teu desejo, porque você está num propósito. A vida cristã é bem isso, é a liberdade de poder dizer não aos desejos. Agora, se você está de jejum e quer terminar o seu jejum, vá na Paulista Dog e termina lá, e já deixa Deus te usar no maior lanche que tiver, não é? Agora, por último, 3, proteja a sua liberdade na mente. Proteja a sua liberdade. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai no Espírito. Engraçado, né? A Bíblia, irmão, tudo conta. Tudo conta. Andai no Espírito. Então, o Espírito no Espírito. Eu estou andando com o altar ou eu estou andando no altar? No altar. Porque se eu estiver andando com o altar, eu posso andar aqui. Eu estou andando com o altar na mesma linha que o altar, mas eu não estou andando no altar. Então veja, o texto de Gálatas está dizendo: andai no Espírito. Você tem que estar dentro. Você tem que estar dentro. Vida protegida na mente, no Espírito. Eu estou andando no Espírito e eu jamais satisfarei os desejos da carne. Como assim jamais? Jamais. O texto está me dizendo jamais. Como que eu não peco? Como que eu jamais peco? Quando eu estou andando no Espírito, as minhas práticas, a minha vida, ela começa a caminhar em direção ao Espírito. Então, se eu estou no Espírito, eu jamais sou escravizado pela carne novamente. Porque antes que o pecado se manifeste no mundo material, ele começa nos pensamentos. Em pensamentos alimentados, desejos cultivados, ideias que ganham espaço no nosso coração. Por isso que alguém pode ser espiritualmente liberto, mas continuar vivendo como se ainda estivesse preso. A liberdade que Cristo nos deu precisa ser administrada mentalmente. É por isso que Paulo apresenta o caminho seguro: andai no Espírito. A presença do Espírito não remove nossa liberdade, mas ela orienta a nossa mente para viver de coração, para tomar decisões internas de coração. Então, quando a mente é guiada pela carne, a liberdade vira libertinagem. Mas quando a mente é guiada pelo Espírito, a liberdade se torna em vida abundante. Porque Romanos 8,6 diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a liberdade verdadeira produz paz. Quando você estiver liberto verdadeiramente, conserve sua liberdade em paz. Então eu termino aqui dizendo para vocês: a cruz nos libertou, sim ou não? Sim. Mas agora existe uma pergunta que cada um de nós precisa responder essa semana:
Que pergunta, pastor? Nós estamos prontos para administrar a liberdade que Cristo nos deu? Essa é a pergunta. A liberdade está na nossa mão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você era idólatra, você levava a maldição da idolatria para dentro da sua casa. Você usava drogas, você bebia, ficava chapado, mas um dia Cristo te libertou. E agora, o que fazer com essa liberdade? O que fazer para não retroceder? O que fazer para não voltar ao adultério? Para não voltar à fornicação? Para não voltar ao velho homem? O que fazer? Examine a sua mente, examine a sua liberdade. Viva uma liberdade responsável, guiada pelo Espírito, e tudo lhe irá bem. Tudo. Assim eu profetizo na sua vida. E eu quero que você feche os teus olhos nesse momento e faça uma oração comigo, se você pode. Feche os teus olhos neste momento, faça essa oração, você e Deus. Esqueça as coisas que estão para trás, esqueça quem está do teu lado, foque na sua vida com Deus e diga para Ele: Senhor Jesus. Quem vai orar comigo hoje, diga: Senhor Jesus, aleluia, eu reconheço que fui liberto pela tua cruz. Obrigado, Pai, pela liberdade que o Senhor me deu. Perdoa-me pelas vezes em que eu usei mal essa liberdade, pelas escolhas erradas, pelos pensamentos que não te honraram. Hoje eu entrego novamente a minha vida ao Senhor. Eu quero viver uma liberdade responsável. Quero viver guiado pela tua palavra. Quero examinar o meu coração. Quero permitir que o Espírito Santo governe a minha mente. Ajuda-me, Senhor, a viver como alguém verdadeiramente livre. Livre do pecado, livre da culpa, livre para te obedecer. Que a minha liberdade glorifique o teu nome. Que a minha vida reflita a tua graça. Em nome de Jesus.